Beleza, pessoal. Então, hoje é mais um dos nossos encontros da UPH, né, na parte de espiritualidade. O encontro ele é realizado a cada 15 dias e, para quem for assistir a gente aí pela primeira vez, é um encontro que a gente faz, né, pela Igreja Presbiteriana de Chapecó, mas é para acolher todo mundo, né, independente de religião, independente de como que for. Então, é um convite estendido, né? A gente trabalha a espiritualidade reformada, como é a base da nossa igreja. Então, eu vou iniciar esse momento agora aí com uma oração para a gente poder começar e a gente já entrar dentro do conteúdo que a gente vai abordar, tá bom? Então, vamos lá. Senhor, queremos te dar graças, Pai, te agradecer por mais esse dia, que o Senhor nos conduza, nos derrame a sua sabedoria sobre o nosso dia a dia, para que a gente seja sempre homens melhores, homens que seguem realmente a sua palavra, os seus ensinamentos, Pai, que a gente possa guiar as nossas famílias, os nossos lares, que a gente possa ser usado pela nossa igreja, que a gente possa servir a Ti mais, Pai, e que o Senhor venha abençoar os nossos lares através de nós, o Senhor nos use, que o Seu Espírito Santo age em nossos corações, que as palavras que forem proferidas agora sejam para Sua honra e glória, Pai, e que a gente tenha um entendimento aberto, que a gente tenha um momento de conversa aqui, e que todos possam contribuir e todos também saiam edificados deste momento, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém. Então, pessoal, neste momento de hoje, a gente vai estar abordando o tema Jesus, o refúgio da nossa alma. Então, é um conteúdo que a gente acabou dividindo ele em algumas partes, para a gente poder ter um momento um pouco diferente, né? E eu quero começar, né, já trazendo uma pergunta, né? E, se possível, os irmãos aí também quiserem contribuir, fico grato também que estão participando. Em um mundo cheio de tribulações, incertezas, tempestades diárias de problemas, a pergunta que fica inevitável para a gente, né, é onde a gente encontra o refúgio para lidar com essas adversidades, essas incertezas, essas tribulações. A gente busca isso de que forma? Alguém aí que quiser contribuir, trazer aí para nós? Opa, boa noite, pessoal. Ah, num aspecto prático, esse refúgio, eu entendo, né, é a pessoa de Cristo. Mas como que eu acesso a ele? Então, eu entendo que é pela palavra, pelas escrituras, lendo, refletindo, meditando nas escrituras, tendo a escritura, a Bíblia Sagrada como base, como alimento, como, como abrigo, e oração. A oração complementando e fechando o ciclo, né, da leitura das escrituras, ler, meditar, refletir, olhar para as escrituras como um espelho da nossa própria vida. O Nicodemos tem alguns podcasts que ele aborda isso muito bem, e até agora eu não recordo se era Romanos ou se era num salmo, os salmos de Romaria, né, que ele aborda esse aspecto aí, do cristão, ele olhar para a escritura como um espelho, e na escritura ele ir se corrigindo, e isso é um processo longo, é um processo da vida inteira, né? E nos momentos difíceis, porque no momento bom, tudo bem quando as coisas estão bem, né? Mas nos momentos difíceis, aí realmente você começa a entender, né, os dramas da vida e esses dramas na vida espiritual do cristão, né? Seria isso. É isso aí. Mais alguém aí quer contribuir? Se não, dou sequência aqui.
Então, beleza. Então, pessoal, o que acontece? Vamos para uma parte mais prática, né? Eu fico pensando assim, no nosso dia a dia, né? É problema no trabalho, é problema dentro de casa, a gente tem problemas, tribulações, às vezes financeiro, que dá uma instabilidade muito grande, e a gente, ao invés de muitas vezes a gente estar focando aonde a gente deve nos refugiarmos, né, onde a gente deve buscar o refúgio, o refrigério do problema, a gente acaba focando no problema, né, buscando uma alternativa, às vezes humana, às vezes carnal, entendeu? Ao invés da gente estar realmente meditando no problema de forma a resolvê-lo, ou seja, buscando a solução para ele. Só que a verdadeira solução desse problema, a maior parte deles é interna, né? A gente tem que olhar para dentro de nós e a gente se policiar também muito sobre esses pontos, né? Então é muito claro que a Bíblia ela trata isso, onde as escrituras apontam a direção de Cristo, para nós usarmos isso como nosso refúgio, a nossa fortaleza, é Ele que é o nosso consolo, é Ele que é a nossa esperança inabalável, é através dele que nós temos a vida eterna, é através dele que a gente tem que confiar. Mas como confiar? Né? Eu vejo muito esse ponto, assim, todo mundo fala, eu confio no Senhor, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, Ele é meu Senhor, é meu Salvador. Quando a gente chega e diz assim, então me fala 2 versículos da Bíblia. O cara fica meditando, pensando, e daí ele começa a pensar, tá, mas se Ele é teu Senhor e teu Salvador, como que tu não sabe o básico? Entende? Então, esse é um dos pontos, assim, que eu quero trazer, que não adianta a gente somente falar, né? Mas a gente também tem que viver isso e trazer isso para o nosso dia a dia em todos os aspectos. Então, o Jesus, ele na realidade, ele é a nossa rocha, ele é a nossa pedra angular, é ele que tem que nos dar o sustento através da palavra, e isso é a nossa arma contra essas situações. É através dele que a gente tem a vida eterna, a comunhão com o Senhor. Então, trazendo uma parte assim que eu acho bem interessante, Jesus ele nos convida a nós termos descanso nele. Então ele não está, digamos assim, muitos pensam assim, o crente empurra a goela abaixo, né? Essa questão de Jesus e tal, muitas vezes. Né? E realmente tem pessoas e situações onde ocorrem algumas, mas tem que entender, né, sobre o lado do convite. Jesus ele não força a gente a nos tornarmos ou sermos da igreja tal, de tal denominação. Ele nunca vai nos empurrar goela abaixo. Pelo contrário, ele nos faz um convite para que a gente viva através dele, que a gente tenha esse convívio com ele diário, lendo a escritura, aprendendo da palavra. Então, lá em Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, tá? Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tá? Então, Jesus ele nos faz um convite para a gente não se sobrecarregar, a gente não ficar ter esse fardo através de nós como carne, né? Muito pelo contrário, ele nos faz esse convite espiritual para a gente fazer parte dessa família junto com ele. Então, neste convite é um convite carinhoso, aonde Jesus nos chama para a gente entregar o nosso peso, as nossas cargas a ele. Então, a gente vê aqui um convite de descanso e um convite de paz. E os nossos corações, muitas vezes, eles estão aflitos,
né? A gente fica afligido com situações, sobrecarrega, problema financeiro, problema com filho, problema de trabalho, e muitas vezes a gente não consegue, às vezes, achar solução, só que a gente está pensando, e é nós pensando, é a carne falando. Enquanto o verdadeiro descanso da alma, ele está onde? Em Cristo, entendeu? A gente tem que apontar isso para ele e levar para ele, nos conduzir da melhor forma possível. Ele que é manso, ele que é humilde de coração, e está sobre as mãos dele, né, tudo. Ele consegue nos dar isso, coisa que a gente, como humano, eu sempre falo assim, muitas vezes penso, falo muito das pessoas ricas que elas pegam apego às riquezas e tudo mais. E realmente, a maior parte, eles colocam o descanso, às vezes, dele, de resolver problemas e tal, e descontam, né, comprando objetos que vão enaltecer ainda mais a prosperidade deles e tal. Então, vou comprar um carro, comprar uma casa, não sei o quê, como se isso fosse resolver alguma coisa, e o cara continua sempre vazio. A pessoa, assim, ela não está completa, sempre falta algo, e esse faltar é o descanso eterno, é o descanso no Senhor, é o descanso pleno, onde a gente vai enfrentar as adversidades do nosso dia a dia, mas é em Deus, é em Cristo que a gente tem que descansar verdadeiramente. E tem um texto também em Hebreus, eu quero trazer aqui para vocês, Hebreus 6, do 18 ao 19, onde a gente trabalha a parte onde Jesus, ele é a nossa âncora para a nossa alma. Tá? Lá vai falar assim, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura. Então aqui a gente está falando que a palavra nos mostra e aponta Cristo, ele sendo a nossa âncora firme, ele sendo a nossa segurança, é através dele que a gente tem esse descanso, e aqui traz Jesus como âncora de que forma? Pensa assim, você está no meio de uma tempestade, tá? E como que os barcos, eles não afundam muitas vezes na tempestade? Porque eles descem a âncora e a âncora firma ele, de modo com que ele não fique vagando em qualquer lugar, ele fica parado, ele fica estável. Então, aqui, o sentido da âncora e da firmeza e da segurança é para passar tempestades, passar as adversidades. Então, quando estamos em Cristo, ele sendo a nossa âncora, ele sendo a nossa segurança, é ele que vai nos manter firmes durante as adversidades. Não é nós, não é a gente confiar que algo vai acontecer por nossas forças, ou a gente pensar numa solução. Cara, tudo vem a partir de Deus, tudo vem a partir de Cristo. E esse é o grande ponto aqui. Ele é a nossa âncora. A gente tem que estar, é como aquela parábola, quando é que a gente diz que a gente tem que estar alicerçados na rocha, quando a gente constrói a nossa casa, o nosso lar. Ele é a nossa base, ele é a nossa segurança, ele é a nossa âncora. Então, metaforicamente falando, ele é a nossa estabilidade. Não importa o vento, não importa quantas ondas vierem contra nós, se nós estivermos firmados em Cristo e a gente tiver ele como sendo a nossa âncora, o nosso alicerce, a gente passa por qualquer tribulação, tá? Jesus, ele é o nosso caminho para o Pai. Então, lá em João 14,6 vai falar assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O vem ao Pai é onde Jesus já está colocando que ele e o Pai são o elo, entendeu? É através dele que a gente vai ter esse caminho, que nos leva diretamente ao Pai.
É através dele que nós vamos ter a vida eterna. Então, nós estamos buscando a segurança, a paz, restauração. Essa busca só é concluída e satisfeita quando estamos em Cristo. E o mundo oferece muitos atalhos, muitas verdades, entre aspas, né, verdades, porque a verdade do mundo não é a verdade da palavra, e isso nos torna falhos, quando a gente acaba muitas vezes caindo e a gente peca, a gente cai, por às vezes não estar bem alicerçados. Né? Então a gente tem que estar alicerçados na nossa base, na nossa rocha, que é a palavra, que é Cristo. E aqui a gente vê que o refúgio da nossa alma não é algo ou alguém, mas é Cristo, né? Ele é o nosso acesso ao Pai, é através dele que nós temos comunhão com o Pai, né? O nosso Senhor, nosso Salvador. Então, sem ele a gente estaria perdido, né? Literalmente, a gente já está vagando pelo mundo sem ter uma direção, sem ter para onde apontar, sem ter um destino. Então, é Deus e Jesus ele que nos conduz nessa parte de espiritualidade, que nos traz esse refrigério para nossa alma, né? A gente tem o Consolador, que é o Espírito Santo, que foi nos deixado para realmente nos tratar e nos guiar e nos dar essa direção a Cristo. Então, a gente foi muito bem colocado ali no começo pelo Fernando, né, sobre essa questão da oração também. É isso que vai nos dar forças, é isso que nos vai dar base, é isso que nos vai dar direção, tá? Então, Jesus, ele é a nossa fortaleza. Lá no Salmos 46, 1, diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Não importa o que a gente está passando, se nós entregarmos as nossas adversidades, o salmista que ele proclama a grandeza de Deus como refúgio e como fortaleza, né? Deus é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Então, se nós imaginarmos um castelo no centro, a gente vai ter em volta os muros, as muralhas, a proteção, né? Vai ter o poço e tal. Então, o único acesso é através daquela pontezinha que tem por cima, né, do poço. Então, imagine que Deus é justamente essa questão. Ele é a muralha que nos protege, é Ele que nos envolve, Ele que é a nossa defesa. Né? Fernando, pode contribuir aí. É bem interessante esse ponto da fortaleza, e para somar isso, o Salmo 91 inteiro é maravilhoso, mas só um detalhe no versículo 4 do Salmo 91, que é: Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. E a parte B do versículo 4: a fidelidade dele será o seu escudo protetor. O interessante é que dentro de tudo isso, quando nós sobrevivemos às tempestades, às intempéries da vida, às dificuldades todas, não é por mérito ou capacidade nossa, é pela fidelidade de Cristo. É a fidelidade de Cristo que é o nosso escudo e que nos protege. E fez eu lembrar, agora eu não lembro exatamente qual é o versículo ali, a situação, mas tem uma ocasião que Jesus fala com os discípulos e Jesus se volta para Pedro e diz o seguinte: Satanás tem pedido a tua alma para cirandar contigo. Cirandar é massacrar abaixo de paulada, destruir. Satanás tem pedido a tua alma para cirandar a tua vida, para acabar contigo. Mas Cristo, de maneira alguma, permitiu isso. E nós vamos perceber que ao longo do evangelho, Pedro tem muitos altos e baixos, e lá no final, Pedro alarga tudo e volta e vai pescar, depois da morte de Cristo, né? Então você vê como que muitas vezes na nossa caminhada cristã, consciente ou inconscientemente, nós temos um comportamento similar ao de Pedro, mas mesmo assim, nos altos e baixos, é o Cristo, é Cristo.
quem nos preserva, sendo fortaleza, sendo refúgio, sendo o escudo, e é a fidelidade dele. Ele foi fiel até o fim, e a sua fidelidade o levou para a cruz. E é na cruz que ele prova para o mundo todo a fidelidade dele, o amor leal dele para com a humanidade. Perfeito, perfeito. Eu vou ler o início do Salmo 91 aqui, até para a gente concluir junto com essa pegada aí que tu trouxe para nós. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ou seja, enquanto a gente se debruçar à sombra, estivermos abaixo de Deus, se sujeitando à palavra dele, se sujeitando aos cuidados que Deus nos promete realmente através da palavra, né? A gente vai estar em refúgio, a gente vai estar numa fortaleza e a gente vai estar protegido. E é incrível como no nosso dia a dia, se você para pensar tantas coisas que acontecem, você consegue enxergar esse refrigério, essa calmaria, esse descanso, quando a gente realmente se entrega, né? Há algumas semanas atrás eu vou trazer uma experiência, né? Depois, se alguém mais quiser compartilhar, fica à vontade aí. Mas essas trocas de contrato que a gente vive e tudo mais em relação ao trabalho, às vezes nos trazem inseguranças, né? Porque envolve parte financeira, envolve momentos difíceis e a gente, como tem filhos e tudo mais, a gente fica bem apreensivo, né? Então, se fosse outros tempos onde a gente não estaria alicerçado em Cristo, a gente bateria a cabeça, a gente ficaria desesperado por determinadas situações que ocorrem, e é um peso, um fardo que a gente não precisa carregar realmente, porque quando a gente está em Cristo e a gente confia, as coisas vão acontecendo. E realmente aconteceu uma situação daqui, foi, eu perdi um contrato, e logo em seguida ali, a gente recebeu esse baque, em questão de, botamos em oração algumas coisas, algumas situações, cara, Deus foi tratando, em questão de uma semana e meia ali, a gente já estava com tudo resolvido, né, com um novo contrato, e de nada valeu aquela apreensão, aquele sentimento que nos traz insegurança, entendeu? Então, até conversando assim com a minha esposa, eu falei, cara, amor, confia no Senhor, confia, só confia, porque normalmente a mulher tem esse lado mais sentimental, né, mais apreensivo e tudo mais, e a função do homem é a gente também guiar a nossa casa e a nossa família. Então, tem momentos que a gente tem que realmente dar a direção e dizer, confia, Deus não vai, nunca nos deixou faltar nada, não vai ser agora e não vai ser depois, entendeu? Então, quando a gente confia no Senhor, Ele age, Ele faz, Ele acontece por caminhos que às vezes a gente nem espera. Então, é meio que um testemunho rápido aqui de coisas que a gente consegue se parar para ver e pensar, a gente consegue encontrar esses momentos no nosso dia a dia, entendeu? Quando a gente está inseguro, quando a gente tem uma necessidade, uma apreensão, uma ansiedade de algumas coisas e a gente coloca no Senhor, cara, como Deus descansa o nosso coração. Se a gente ora, se a gente medita na palavra, se a gente cumpre realmente com o que Deus nos ensina, ele é fiel para cumprir tudo e nunca vai faltar nada, entendeu? Então, é esse o lado que eu queria trazer aqui para vocês, né? Nós devemos de habitar na sombra de Deus,
né, abaixo da cobertura dele, descansar sobre ele, e ter esse abrigo seguro nas nossas vidas, para a gente ficar tranquilo, os nossos filhos ficarem tranquilos, nossa família, né? Eu gosto de orar à noite com os meus filhos, sempre antes deles dormirem, e uma das coisas que eu peço, assim, eu digo, Senhor, acampe os teus anjos sobre o nosso lar, nos guarde, nos governe, que a minha família é tua, e você é que vai nos dar proteção, e é em ti que a gente confia. Por que disso? Justamente para meditar todo dia. E as crianças também estarem nesse fluxo, de estarem meditando e entendendo que o Senhor é o caminho, é Ele que eles não precisam ter medo, porque é Ele que protege o nosso lar, é Ele que protege a nossa vida. Então, esse é o recado assim que eu quero deixar aqui para vocês, né? Quero que meditem também sobre esses momentos na vida de vocês, realmente para verem aonde Deus age, sabe, sobre a vida de cada um, seja no trabalho, seja em família, tá? Eu vou deixar aqui aberto se alguém quiser trazer mais algum compartilhamento aqui com a gente, fica à vontade, tá? Senão eu já vou pro nosso encerramento rápido aqui. Fala, Fernandão. Só uma retomada no primeiro versículo do Salmo 91, que é a questão do habitar, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, né? O abrigo do Altíssimo nós já compreendemos que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse abrigo. E ele é a sombra do Todo-Poderoso, é nele que nós devemos descansar. Mas como que é na prática, como que eu faço na prática a habitar nele? Como que eu habito no Senhor Jesus? E daí me vem à mente a questão mais uma vez, né, a questão das Escrituras. E numa certa ocasião, Jesus está com os discípulos e a multidão em volta, ele está ali ensinando. Então a mãe de Jesus e os seus irmãos vêm para tentar buscar ele e questionam: "Ó, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí para te buscar." E ele diz: "Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam." Ou seja, como que eu posso habitar em Cristo? Eu habito em Cristo quando eu ouço a palavra dele e pratico essa palavra. Eu não só ouço a palavra, mas a guardo no coração como um tesouro e a coloco em prática na vida. E também vai ter outra passagem que vai dizer que as ovelhas, elas reconhecem a voz do seu pastor. O cristão que é habituado com a palavra de Deus e que guarda a palavra de Deus no coração dele, o pai e o filho habitam nele e ele habita na palavra. Então eu compreendo aqui que esse primeiro versículo do Salmo 91, de como eu consigo habitar no esconderijo do Altíssimo, no abrigo do Altíssimo, é mediante as Escrituras, é por meio da Escritura, porque quando eu ouço e pratico, quando eu ouço e guardo no meu coração a Escritura, o Pai e o Filho vêm e fazem morada em mim. E aí eu estou habitando neles e eles estão habitando em mim. E isso é muito bonito, isso é a essência do Evangelho de João, né? É só essa colocação. É sensacional, cara. Eu acho que eu tô colocando saber mais do que precisa, né, no que a gente está trazendo. E realmente, assim, o habitar em Cristo é um refrigério para a vida e para a alma, né? A Bíblia, ela trata, assim, que a palavra, ela é viva e eficaz, porque tudo que é prometido é cumprido por Deus. Até hoje, nada deixou de ser cumprido. Então, por que, às vezes, a gente, né, se coloca as coisas vistas por nós, né, como humanos, como homens, né, e não pelo lado
de compreensão da palavra, né? Então, às vezes a gente tem que desejo, eu quero, porque eu quero, e bate o pé, e quando vê quebra a cara, por causa, muitas vezes. Então, quando a gente realmente medita na palavra, a gente traz isso para o nosso dia a dia, e a gente busca fazer as escolhas corretas, se alicerçar em Deus, né, em Jesus, as nossas lutas não são lutadas mais por nós, entendeu? As nossas lutas diárias, nossas tribulações, e tudo que a gente vive, deixa de ser a gente que age, entendeu? A gente entrega nas mãos de Deus, é que nem tem aquele ditado, entrega nas mãos de Deus e vai, entendeu? É literalmente isso, é você entregar as tuas aflições e tudo aquilo que tu traz de carga para Deus e deixar Deus agir, né? Ele sabe todas as coisas, ele sabe como conduzir, e quando a gente vive isso verdadeiramente e a gente vê através do nosso dia a dia essas coisas acontecendo, realmente tu vê assim que tem coisas que acontecem, não tem como você dizer que Deus não existe, cara. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida ali que você olha e você vê que é eterno. É ele que age, sim, entendeu? E essa confiança nele a gente não pode quebrar, né? Jamais. Então, basicamente era isso. Se mais alguém quiser trazer alguma palavra, é o momento. Fique aí, senão eu já vou ir para os encerramentos aqui. 2 minutinhos aqui, Thiago, só para Manda aí, compartilhar. Fabão. Nosso Deus, ele é imutável, né? Os atributos de Deus, ele é imutável, né? Então, ele não muda e a sua promessa é eterna, né? Que ele promete, ele cumpre. Então, não tem como Deus não cumprir aquilo que ele promete. E eu gosto muito do Salmo 121, né? Então, nós ouvimos muitas promessas de Deus nessa noite, mas o salmista, no Salmo 121, ele vem com um pedido de socorro, né? Ele diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Do meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, ele expressa de onde vem o socorro dele, e no final ele fala a grandeza do socorro dele. O socorro dele vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aí ele vai falando o que Deus vai fazer com ele. Ele não deixará que o teu pé vacila com ele e conosco, né? Porque o Salmo, ele está escrito como se nós estivéssemos falando o Salmo, né? Ele foi escrito pelo salmista, mas quando a gente lê é como se nós estivéssemos falando. E o segredo todo está na confiança do salmista. Ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, expressa a grandeza do Senhor. E daí ele diz que não deixará que o pé vacile e guarda ele, né? Aquele que te guarda não tosquenejará. Quer dizer, ele não tropeça, ele não falha em nenhum momento. E lá no Salmo 7 ele diz assim, o Senhor te guardará de todo mal e guardará a tua alma, que é o ponto que nós iniciamos o estudo nessa noite. Então, o descanso da nossa alma também está no Senhor. O Salmo 121, para mim, é muito belo e traz muito refrigério no meu coração. Obrigado. Show de bola, Fabão. A contribuição muito boa, sensata. Mais alguém aí, gente? Não havendo mais, então, vou pedir, então, se... Fernando, como é que tu tá aí? Consegue fazer uma oração para nós de encerramento? Consigo. Show de bola, então. Mete bala. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e na graça e no poder do teu Espírito Santo, te pedimos, Pai, despede-nos em paz, guarda-nos, guarda, Senhor, a nossa família, nossos filhos, amigos e também a todos os irmãos da igreja e membros da UPH,
Tu conheces, Senhor, o coração de cada um, a necessidade de cada um. Também, Senhor, aproveitar e pedir a tua bênção sobre a nossa igreja, que estamos no momento de construção. Pedir, Senhor, que dê graça, que nos dê capacidade de pagar os boletos de nossa casa e os boletos da tua casa também, né? Abençoa-nos, Senhor, e guarda-nos, Senhor, nesta noite e no dia que virá também. Amém. Amém.